E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente apresentar a segunda edição do Roy na área, tá bom? É um resumo que a gente faz aí da semana que passou, né? E as perspectivas para a próxima semana, tá? Então vamos lá. A gente traz sempre quatro itens para vocês, né? Expectativas do mercado na semana, agenda econômica, as principais estratégias que utilizamos na semana que passou e algumas dicas aí do Roy para vocês levarem para essa semana como dicas importantes, né? Para não deixarem de pensarem nisso, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, foi o que a gente colocou, né, na edição passada, tá? A gente botou as retrações do diário, né, e dissemos que seria possível ele chegar, né, um mini índice chegar nessas três retrações, né? Ele chegou justamente até a primeira, tá? Ele bateu aqui na retração de 61,8, tá? De Fibo, né, nos 111.688 pontos e repicou, né, pessoal? Então ele bateu aqui e o que aconteceu? A gente acabou fazendo uma linda entrada no 15 minutos nesse dia, tá, galera? Realmente foi uma entrada muito top, né? Então o mini índice veio, cumpriu aqui até a primeira retração, né? E agora a gente vai conversar sobre o que pode acontecer durante a semana, tá? Bom, aqui a gente tem um gráfico semanal, né? E vocês lembram bem que a gente colocou para vocês aqui, né, as possibilidades de alvos desse PFR, tá bom? Ele ainda não foi estopado, tá? Então esses alvos continuam válidos, tá? Então o índice pode chegar ali no 110,596, né, que é justamente junto com o candle gatilho importante do gráfico diário, tá bom? Então esses alvos aqui continuam em pé aí pro mini índice dentro do semanal, tá? Falando aqui do gráfico diário, né, pessoal? Então acabamos de ver que ele atingiu a retração de 61 de todo esse movimento, né? Mas ele acabou relutando em até vir testar o topo, tá? Então ele não veio testar o topo, tá? Para mim esse era um movimento provável, principalmente depois desse candle aqui, dessa contração de volatilidade e na quinta-feira a gente ter rompido essa máxima, né? Mas a gente teve alguns dados importantes aí saindo lá fora que realmente mexeram com o mercado, tá? Principalmente na sexta-feira, e a gente conseguiu segurar bem, tá? Mas de qualquer maneira ele acabou acionando um PFR, tá? Aqui no gráfico diário, onde ele atingiu o primeiro alvo, tá? Então o primeiro alvo aqui do PFR foi atingido já, né? E ele acabou dando uma repicada para cima, tá? Então no gráfico diário a gente tem essas possibilidades aqui dele ainda vir cumprir os alvos restantes, né? E o último ele é coincidente com a retração de 61, tá? Então existe uma confluência aqui importante, né? Vamos ver como é que vai ser esse comportamento do mini índice adiante, tá bom? Falando aqui dos 120 minutos, tá, pessoal? Então ele acabou armando aqui um trap, né, na própria sexta-feira, onde ele atingiu até 100%, tá? Ele atingiu os dois primeiros alvos desse trap e acabou parando nesse candle gatilho aqui nos 113.550 mais ou menos, tá? Tem essa retração traçada, né? Ele acabou segurando aqui na retração de 50%, tá? Desse movimento, né? Então, pessoal, ele pode agora armar o pivô de baixa, tá aqui no gráfico de 120, ou pode realmente voltar e ir novamente testar lá o topo, tá bom? Então, esse é o cenário do 120, né? A gente pode ter um pivô de baixa aí, né? Um movimento importante que pode movimentar um pouquinho, tá? Todo esse mercado fazendo um movimento mais intenso para baixo, tá? Então, pessoal, nesse próximo slide a gente colocou aqui
os possíveis movimentos, né? Então a gente tem aqui esse primeiro movimento aqui em azul mais clarinho, né? Onde o índice pode inclusive armar um pivô de baixa no gráfico diário, tá? Então esse é um dos movimentos, né? O outro movimento, né? Como ele atingiu o primeiro alvo do PFR, entrou uma força compradora aqui importante, deixando esse pavio, né? Se ele romper esse topo aqui, ele pode fazer mais uma pernada de alta, tá, pessoal? Então a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Ou nessa semana ele pode lateralizar aqui dentro desse retângulo, tá? Esse possível retângulo, né? Então ele pode vir aqui testar o fundo, né? Testar novamente essa retração de 61, pode ir lá novamente no topo, tá? Ou até na máxima aqui da semana passada, e pode voltar novamente aqui para testar de novo, né? Esse fundo, né? Essa retração, que na verdade agora é um suporte importante, tá? Por conta desse movimento, né? E aí a gente acaba tendo aí um retângulo, tá bom? Então, para mim, esses são os três movimentos prováveis aí do índice para essa semana, tá? Aqui a gente tem a nossa agenda econômica, né? Então o CAGED acabou não saindo na semana passada, tá? Eles colocaram aqui para sexta-feira, né? Vamos ver o que acontece, se realmente vai sair, tá? Essa semana aqui a gente tem alguns dados importantes, tá? Tem a pesquisa PNAD aqui no Brasil, que é um ponto importante, tem a relação dívida-PIB, tá? A gente tem também o resultado primário aqui do Brasil, tá bom? E temos, pessoal, aqui no Brasil a prévia do PIB, né? O PIB trimestral, tá? Vai sair aqui, é um ponto importante para a gente ficar de olho aí, tá? É a variação do PIB trimestral aqui do Brasil, tá bom? Bom, e lá fora o que vai chamar a atenção realmente é o nosso payroll, tá? Na sexta-feira, né? Então sexta-feira é dia de ficar atento aí para ver o que vai acontecer de movimentação nesse mercado, né? Claro que a gente tem aí ao longo da semana outros dados importantes, tá? A gente tem o índice de preço lá na Europa, tá? Vai ser um dado importante, tem PMI na Europa, tem PMI nos Estados Unidos, né? Então é mais uma semana aí recheada, tá, de dados, né? Então vamos tentar aproveitar aí segunda e terça, né? Que são dias aí com menos vamos dizer assim, dados importantes, né? Porque a partir de quarta-feira o bicho vai pegar, tá bom, pessoal? Então, muita atenção aí, né, nesses dados, tá? Porque eles vão criar volatilidade dentro do mercado, tá? Bom, as principais estratégias que a gente utilizou, né? Mais uma semana aí com 100%, tá? A gente fez duas operações aí de PFR, duas operações de short, uma buscando o IDP e três operações de choque, tá? Uma delas, aquela linda que eu falei, na retração de 61 do diário, tá bom? Então a gente tem que ficar muito atento a essas confluências, tá? E aí, pessoal, indicadores validadores, né? FIBO, né, galera? Olha só o FIBO aí novamente dando ar da graça, né? Não tem jeito, pessoal. Por isso, né, a gente resolveu dar essa aula de FIBO aí na quinta-feira, porque realmente tem que saber traçar, tá? A FIBO é muito importante pro mini índice, tá, pessoal? Então a gente teve aqui, né, de todas as operações, olha, 2, 4, 5, das 8 operações, 5 foram validadas por Fibonacci, tá? Uma pelo canal e 2 pelo candle gatilho, tá? Bom, horários que a gente operou, né? A gente teve aí 5 operações até meio-dia e 3 delas até as 2 da tarde, tá? Das saídas, né? 3 operações a gente não movimentou, né? Então 3 delas foram para o alvo, tá? E 5 a gente acabou puxando aí o último alvo, por isso que a gente coloca de alvo móvel, tá? Bom, tendência, pessoal, para vocês verem que a gente sempre vai a favor da tendência, tá na maioria delas, tá? Então, mais uma semana aí que a gente foi a favor da tendência, 4 operações, 3 contras e uma com a tendência indefinida, tá? E aqui, pessoal, para vocês verem que a gente continua aí com a maioria das operações até 30 minutos, tá? Então, a gente teve 6 operações aí que não levaram mais que 30 minutos, uma
2 horas e a outra um pouquinho mais de 2 horas. Tá bom, pessoal? Então esses foram os trades que a gente fez na semana que passou. Tá? E aí vamos falar de duas palavras-chave, tá? Aqui vai a nossa dica do dia, né? Importante, pessoal. Primeira palavra, disciplina, tá? Então, mais uma vez, eu teclo aqui nessa palavra que é muito importante, ou seja, a gente tem que ser disciplinado, tá? Disciplinado para quê? Para somente entrar nas operações, né? Que deem o sinal de acordo com o nosso modelo operacional, tá bom, pessoal? Então isso é muito importante, a disciplina de, né, não movimentar o stop, de estopar na hora certa, né, no valor que foi pré-determinado, a disciplina de seguir até o alvo, tá? Entrou numa estratégia, siga a estratégia, não mude ela, né? Tá? Então assim, a gente tem que ser muito disciplinado, sabe, para seguir à risca o nosso checklist. Tá, o checklist operacional, o checklist emocional, tá, o nosso checklist de pré-mercado, tá bom? E aquela disciplina de, né, se atingir o alvo, pô, desliga o computador, vá curtir, que no dia seguinte vai ter mercado de novo, tá bom? E a outra palavrinha é a paciência, né, pessoal? Paciência de esperar o momento certo, tá? A gente passou aí na semana passada, né, algumas horas até para fazer a primeira operação, tá, pessoal? Então, assim, teve um dia que a gente só operou na parte da tarde, foi 1h30 ou 2 horas da tarde, tá? Então, pessoal, tem que ter paciência, mercado tem todo dia, tá? Não adianta ficar apertando o botão, tá? Toda hora. Então, tem que ter paciência para esperar o momento certo de dar aquele tiro certeiro, tá? Ela virá, ou seja, o trade perfeito virá, pessoal, tá? Então assim, vamos ter paciência de ser o quê? Sniper, tá bom? Então, um bom finalzinho de domingo, uma excelente semana a todos, tá? Estarei lá com vocês na sala da comunidade C4, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.